Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e este é o canal Mediunidade Clínica, dedicado a falar sobre temas em torno da sensibilidade do ser. Vamos começar? Dando continuidade à série que a gente já iniciou, Iemanjá, Contos e Crenças, você sabe, né, que esta série traz os orixás numa visão arquetípica. E a Iemanjá, ela é vista como uma grande mãe, né? Ela faz uma das faces da grande mãe. Por que uma das faces? Porque a gente já falou da Nossa Senhora, a gente já falou de uma série de coisas e a gente vai olhando e vai vendo, cada um vê esse arquétipo de uma forma. Mas para a gente entender, aprofundar um pouquinho mais na história do arquétipo. Lá atrás, a psicologia não era ainda uma ciência como é hoje. E quando Freud chega na virada do século do ano passado, na virada do século XX, ele é médico, ele é neurologista e ele começa a se interessar pelo tema e ele descobre a inconsciência. Quer dizer, você tem uma coisa que você percebe tudo, que é a consciência, e tem uma coisa que é o inconsciente. Só para a gente acompanhar e clarificar a imagem, então você tem essa parte aqui em cima, o olho, a consciência, a parte superior. A parte inferior, aqui a consciência, aqui a inconsciência. E aí o inconsciente foi apresentado ao grande público, foi lá publicado o livro dele, a interpretação dos sonhos, né? Mas aí como é que sabe que tem inconsciente? Porque tem sonho, e o sonho vem da onde? A consciência está dormindo, então o sonho vem do inconsciente. E esse modelo que parece uma ilha, ele fica assim, olha, é o modelo humano. Ótimo, isso foi aceito, foi apresentado a todo mundo entendeu isso, só que a gente vai continuar o estudo. E mais na frente aparece o Jung, e o Jung vai falar, olha, de fato, tem consciente e tem inconsciente, mas o inconsciente, ele é subdividido. Então, fica lá na parte superior a consciência, na parte inferior a inconsciência, mas você tem um pedaço aqui, é inconsciente pessoal, e mais embaixo é inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo, eu destaquei, eu pus aqui na cor verde, que é para ficar mais fácil da gente entender. Então, você entendeu? Consciente, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo. E nesse inconsciente coletivo, nós temos umas estruturas, e essas estruturas é o que nós estamos falando agora, são os arquétipos. Aonde mora a Iemanjá enquanto arquétipo? A gente não conhece a Iemanjá passeando aí na rua, a gente vai lá na praia para fazer festa para Iemanjá, mas não aparece uma Iemanjá de carne e osso lá para ver. Ela existe na nossa imaginação. E a nossa imaginação também nunca percebeu uma Iemanjá, só que fica aquele sentimento aqui dentro de vou lá, sinto a presença. Então, tem uma ideia, um conceito, um sentimento, sinto a presença, arrepio o corpo. Então, uma sensação. Quem está provocando tudo isso? Um arquétipo, que é como nós estamos falando aqui. Então, vamos lá entender onde que mora o arquétipo lá dentro do nosso psiquismo. Consciência, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo. No inconsciente coletivo, lá na parte inferior, que a nossa consciência não alcança, moram os arquétipos. Então, esse arquétipo mora lá. Então, aí, a Iemanjá, ela tem a ver com isso. É uma força que nós temos lá dentro
que mora lá dentro, e nós outro dia, nas vezes anteriores, falamos um pouquinho sobre arquétipo e a gente vai aumentando um pouquinho em cada encontro. Então você lembra, arque é uma coisa antiga, um princípio que tem lá, né? Arque e tipo, impressão, marca. Então são marcas muito antigas, são impressões muito antigas que nós trazemos do inconsciente coletivo, da humanidade toda. Coletivo é para todo mundo. Eu tenho, você tem, o vizinho tem, todo mundo tem. Então, está lá no inconsciente coletivo. E como é que a gente entende hoje esse arquétipo? Ele é um potencial energético, é uma estrutura que você tem lá dentro. Mas como assim estrutura? Parecida estrutura psíquica que você tem lá dentro. Uma força, uma energia, uma virtualidade. A gente podia dizer que é uma prontidão que você tem lá dentro para ação, uma prontidão que você tem para imagem, uma prontidão que você tem para emoção. Quando o bebê nasce, ele traz aquele potencial, ele traz aquela semente, né? É como o pulmão dele. O pulmão dele é pequenininho, depois vai crescer. É como o olho dele, é pequenininho, depois vai crescer. Então você traz sementes internas para o seu psiquismo e você tem lá uma semente que também vai desabrochar dentro do seu psiquismo. Essa semente é o arquétipo, você vem vindo e você vem vendo. Só que o arquétipo, ele não aparece na nossa consciência, ele está lá no fundo do inconsciente, a menos que ele se mostre, né? E pensa, por exemplo, mas da humanidade, como que é? A humanidade lá atrás, por exemplo, a gente está falando do arquétipo da mãe, mas existem muitos. A gente podia falar do arquétipo do herói. Como que é o arquétipo do herói? Quando você tem um herói antigo, um herói lá de trás, como que é essa história? O herói antigo, lembra daqueles filmes antigos que você via, que ele vinha de biga, usava uma lança, lá do tempo da antiguidade. E o herói hoje? O herói hoje ele é modernoso, né? O herói atual ele é super moderno, então esse herói hoje é o mesmo herói, é a mesma ideia. Ele só ganhou uma roupa nova, uma roupagem, uma apresentação nova. E o nosso inconsciente não sabe que a gente tem um herói interno, é inconsciente. E a consciência sabe que a gente tem? Não, a consciência também não sabe. E como que ele se mostra? Ele se mostra através de símbolos, através de sonhos, e ele vai se insinuando. É como se o nosso inconsciente acordasse e mandasse um e-mail aqui para nossa consciência, né? Então vamos simbolizar isto aqui. Eu tenho o meu arquétipo aqui embaixo, que mora no verde, e de repente sai uma ponta verde, chega até a consciência, atravessa todo esse percurso e chega na consciência. E tem um outro vizinho aqui do lado, um parente, um irmão, um amigo, qualquer outra pessoa, que o arquétipo não se projetou tanto assim. Ele vem vindo e ele parou aqui. Esse aqui já viu no sonho, tem uma intuição, e esse daqui ainda igual uma planta está crescendo. Esse daqui cresceu um pouquinho mais. Então, você vai vendo que o arquétipo ele pode se insinuar. E aí a gente vai prestando mais atenção, a gente vai se familiarizando com aquela energia que existe para cada um de nós lá dentro, né? E quando ele se insinua, a sua consciência percebe alguma coisa, quando essa força, esse potencial se insinua. Ou então, a consciência, ela dá um jeito, ela se altera. Parecida com esse negócio de alterar a consciência. A consciência tem estados, como a água. A água você não tem estado sólido, líquido e gasoso. A consciência, ela também tem estados. Você tem o estado habitual, que você está vendo tudo aqui, mas quando você dorme, você alterou o estado da consciência. Quando você sonha, você alterou o estado da consciência.
Quando você entra em transe, você alterou o estado da consciência. Então, há pessoas, há médiuns que alteram esse estado com algum conhecimento, com algum domínio, e outros que alteram o estado por força e honra da natureza, e ele nem percebe que está atuando. Então, veja, se a gente tiver um estado alterado de consciência, nós podemos perceber outras coisas, nós podemos olhar outras funções lá dentro. E quando a gente não percebe, Aparecida? Quando a gente não percebe, não é que não exista, existe. O arquétipo mora aqui, o arquétipo da divindade, e é hora dele subir, é hora dele se projetar. E a pessoa não consegue ver nada, ela não consegue ver nada. Então, essa força atravessa esse espaço interno, o espaço psíquico do cidadão, e se projeta lá fora numa divindade. Então, a divindade que mora dentro, você lembra daquela frase, né? Eu e o Pai somos um? Então, a divindade que mora dentro de você, lá no seu inconsciente, dá um salto, é hora dela chegar na consciência, e o cidadão não acordou bem para aquilo. Então, num mecanismo que a natureza dispõe, não fui eu que inventei nem você, a natureza traz isto aqui, e a gente vai ver fora uma coisa que a gente não vê dentro. Isso chama-se mecanismo de projeção. O arquétipo que eu tenho lá dentro, eu não vejo, e eu vejo lá fora. Então, a divindade que eu tenho aqui dentro e não vejo, eu percebo lá fora. E aí eu começo a ver essa divindade lá na igreja, na imagem do centro, na pintura. Eu penso numa entidade, é hora de eu pensar nesse universo, mas eu não admito que eu tenho dentro de mim. Para eu amadurecer essa ideia que havia uma divindade interna aqui dentro, demorou a encarnação inteira, porque eu falava, como? Como aqui dentro? Aqui dentro sou eu. Sim, mas existe um inconsciente coletivo e tudo é unido, e tudo está no todo, e o todo está em tudo. Foi preciso passar lá pelo hermetismo, estudar uma série de coisas para entender um pouco mais. Muito embora a sensação do meu coração é que eu estava ligada, mas isso era uma sensação que eu não valorizava, que depois, com o amadurecimento, eu fui aprendendo a valorizar, eu fui aprendendo a perceber, não é? E aí, olhando para isso, essa divindade que vem lá para fora, essa divindade começa a vir, em alguns casos, na forma de mito. Então, há uma projeção, eu tenho a divindade, o arquétipo da divindade, o arquétipo do sagrado, o arquétipo do orixá guardado aqui dentro. Ah, Aparecida, e quem não acredita em orixá? Não acredita no orixá, mas acredita no santo, acredita no anjo, acredita na Nossa Senhora, em Jesus, em Deus. Existe um sagrado, existe uma divindade, não é? E essa divindade que eu não vejo dentro, eu passo a ver fora. Então eu projeto lá fora, e lá fora eu vejo o anjo, eu vejo o santo, eu vejo o orixá, eu vejo a Iemanjá. Mas você vê de evidência parecida? Não, a gente vê de imagens, que é uma representação. Ah, mas aquela Iemanjá é de barro. É, aquela Iemanjá é uma representação. E o mito é a história. Através do mito, através da história, a gente vai entendendo um pouco melhor. Porque o mito, atualmente, a gente usa a terminologia mito como se mito não fosse uma coisa verdadeira. Como que a apresentadora da televisão diz? Isso é mito ou é verdade? Quer dizer, isso é mentira ou é verdade? Não é assim que a psicologia vê mito, tá? O mito, vamos abrir um espaço para falar dele, mas nesse momento, vamos entender que o mito é uma expressão, é a história mitológica da Iemanjá. Como
é que os pais educam os filhos sobre a vida? Eles falam das experiências que tiveram. E os mitos falam da mesma coisa, falam de experiências que a pessoa teve, mas só que de uma forma mais ampla. Os mitos mostram para a humanidade a nossa caminhada existencial, as nossas fases, através da nossa imaginação, com o recurso da imagem, com o recurso da fantasia, um recurso que está lá no nosso psiquismo. A vida usa o mito para abrir a consciência e trazer para a consciência aquela divindade que mora lá. Então, o acesso à divindade, o acesso àquela parte lá do fundão que abre na consciência, é feito através do mito, não é? Como que você faz para ensinar as crianças? Você conta uma história. Na história do pensamento humano, o homem não apareceu pensando tudo, sabendo que é mito, sabendo que é psicologia. Não, na história do pensamento humano, quando surge o pensamento racional, que as pessoas começam a perceber isto é fantasia, isto é realidade. Quando surge o pensamento racional lá atrás, né? Nesse pensamento, empurrou o mito, empurrou a fantasia, empurrou um pouco a imaginação lá para trás. É quando surge a razão na humanidade e o cara percebe que a razão chegou e está lá. O mito, ele fica banido para as terras da imaginação. Só que não é que ele fica banido que ele não existe, ele ficou lá no inconsciente. Passou séculos da história da humanidade. Um dia apareceu um sábio e ele fala assim, e o sábio que eu estou me referindo é bem atual, é o Einstein. E o Einstein que eu estou falando é aquele da física, o Albert Einstein, né? Ele diz assim que a imaginação é mais importante do que o conhecimento, porque é através da imaginação que você desenvolve o conhecimento. É uma outra forma de explicar a mesma coisa, né? Então, aquilo que ficou guardado lá no fundo, você começa a imaginar. E você, através da imaginação, você abriu aquele canal para as coisas chegarem até a consciência. Então, o mito, ele é de grande alcance quando se trata do binômio ensino-aprendizagem. Você ensina o seu filho com contos, né? E o Jesus, o que ele fazia? Ele ensinava através de parábolas. E nós contamos essa história para os nossos filhos com uma finalidade. E por que contamos a história de Iemanjá e estamos aqui contando as histórias de Iemanjá para os adultos? Também é com essa finalidade de fazer um elo com a divindade. Jesus falava por parábolas. Hoje você pode usar aquelas parábolas, você pode usar o mito, você pode usar a imaginação, porque hoje a imaginação está maior, está mais ampla, mas nós vamos falar disso no nosso próximo encontro. Você fica com um abraço grande, mas você não esquece que precisa estudar, pesquisa o que é arquétipo, vai ver o que é mito. Você sabe que o seu desenvolvimento requer a sua participação. Até o nosso próximo encontro.